Nós temos aí no YouTube também o Gerson, a Ruth, a Sheila, Dona Fátima, a Lu, Dona Del, o Manuel, eu ia falar Manuela, é o Manuel, é o vô da Manu, o Will também, esposo da Jaque, quem mais que está? Denise, o Dimas está aqui e está online, e a Letícia também, do Guilherme, está aí nos acompanhando pelo YouTube. Que Deus possa falar com vocês também de maneira especial. Depois nós vamos orar pelos pedidos de oração. Então vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, esse é o primeiro texto, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. E o outro texto rapidinho, lá em Marcos, capítulo 7, versículo 24. É o mesmo texto, só que com uma ótica pouca coisa diferente, que diz assim, Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu li os dois textos para a gente entender essa história dessa mulher, que não se fala o nome dela. A única referência que nós temos é que essa mulher era cananeia. E no outro texto de Marcos, que é a mesma coisa, fala que ela era cirofenícia, né? Ou seja, era uma mulher que não fazia parte da linhagem dos judeus, dos israelitas. Uma mulher estrangeira que pede ou pediria um favor a Jesus Cristo. Eu li os dois textos para a gente tentar extrair dos dois algumas verdades e princípios básicos para quando a gente está com um problema na vida, tá? Problema todos nós enfrentamos. Essa mulher, ela estava talvez com um problema muito difícil de resolver. E aqui, quando eu falo muito difícil, é muito difícil mesmo. É só para quem já fez trabalho de libertação ou já viu alguém endemoniado, sabe o quanto esse trabalho é difícil. Essa mulher, ela estava talvez desesperada, porque ela via a filha dela, a expressão que Marcos, evangelista, usa, ele faz a referência de filhinha, ou seja, provavelmente era uma criança. E essa criança estava endemoniada, ou seja, ela estava possessa de um espírito maligno. Quem poderia resolver esse problema dela? Se você leva essa pessoa no médico, o que o médico vai fazer para quem está endemoniado? Entupir de medicamento,
para ver se essa pessoa que está endemoniada acalma e assim por diante, mas mesmo assim, o demônio não sai com medicamento. Ela poderia levar, sei lá, talvez para os sacerdotes, ela poderia levar para alguma igreja, para algum lugar onde poderiam resolver o problema dela, mas através da palavra a gente sabe que o problema dela só poderia ser resolvido por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Diz o texto de Marcos que Jesus estava numa casa e ele queria ficar de que jeito? Tranquilo. Não é essa a expressão que a gente vê? Olha que interessante aqui, ó. Diz no versículo 7, 24, que ele fala assim, ó, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ele queria ficar de que maneira? Tranquilo. Ele só queria chegar naquela casa e poder ficar ali, para ter talvez um descanso, mas a palavra fala que não deu para ele se ocultar. Por quê, gente? Porque onde Jesus estava, ele causava o quê? Alvoroço. E Jesus deve também causar esse alvoroço entre nós, porque onde ele está, milagres podem acontecer. Onde Jesus está, pessoas podem ser curadas. Onde Jesus está, casamento é restaurado. Onde Jesus está, a enfermidade tem que sair. Aonde Jesus está, o demônio tem que ir embora, porque o nome de Jesus é poderoso, igual nós cantamos aqui. Diz que ele quis, mas essa mulher não deixou. Essa mulher foi atrás, porque ela queria resolver o seu problema. Eu fico pensando nesse texto aqui, o quanto essa mulher foi insistente. Porque estava tudo girando contra ela. Vamos ver o texto aqui? Eu gosto de pregar lendo. Vou pegar lá Mateus 15, que ele é um pouquinho mais detalhado, que diz que essa mulher chega ali a Jesus dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagine a situação. O Everaldo e a Andréia chegam com a Bia diante de Jesus e falam, olha, minha filha está com uma enfermidade, ela está doente, e ela precisa que o Senhor faça um milagre na vida dela. Simplesmente, Jesus nem olha para a Andréia, para o Everaldo, nem para a Bia, e deixa eles falando sozinho. Não é estranho isso? E hoje à tarde, preparando essa palavra, eu perguntei a Deus, por que Jesus ficou calado? E aí eu faço essa pergunta para você, por que algumas vezes, em alguns momentos da vida, Jesus ele fica calado diante de algumas orações que a gente faz a Ele? Boa pergunta essa, né? Porque Ele não se importa com a gente? Será que é isso? Por que Jesus então ele fica em silêncio? Pensa você, por que Jesus se silencia de vez em quando? Porque provavelmente no silêncio a gente aprende algumas coisas também. Primeira delas, que Jesus quando se cala, é porque Ele sabe porque Ele se calou. Ou seja, Ele é Senhor, nós somos servos. Em algumas orações Ele não vai responder de imediato para você, bonitão e bonitona. Ele vai se calar. E nós temos que entender que mesmo Deus se silenciando, Ele fala conosco. Lembra quando Elias vai se esconder numa caverna? E quando ele entra, talvez ele estava confuso, estava com medo. E no primeiro momento, Deus não tinha falado com ele. Depois veio um terremoto, veio um furacão, um tufão, sei lá o quê. E Deus não estava em tudo isso. E num cincil tranquilo, Deus fala ao coração do profeta. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos que aprender a lidar com o silêncio do Senhor. Você está orando e a resposta não vem, isso não quer dizer que Jesus se esqueceu de você. Isso quer dizer que talvez você precisa insistir naquilo que você está pedindo ao Senhor. E aqui o texto ele vai trabalhar a questão da fé das pessoas. Fé é essa, irmãos, que eu já estou pregando, acho que quase toda quinta-feira que eu prego, eu falo de fé para vocês. E sabe o que eu prego de fé toda vez agora de quinta-feira? Para você entender de uma vez por todas que sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver uma vida cristã, é impossível. Tudo começa através da fé. E diz que ele chega, ele não falou nada.
E os discípulos, ainda para piorar, diz que se aproximou dele rogando e disse: despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. Para piorar a situação, além de Jesus não responder, diz que os discípulos dele chegam e falam assim: olha, Senhor, despede essa mulher, porque a gente não aguenta mais ela. Talvez era essa a expressão. Ela já está importunando tanto que ela está pedindo para que o Senhor cure ela. Agora é interessante que ela fala Jesus, filho de Davi. Ela sabia quem era Jesus. Ela não era israelense, ela não era do povo judeu, mas ela sabia quem era Jesus. Porque só quem conhece fala de quem ele é filho, né? Essa expressão, Jesus, filho de Davi, dá a entender que ela conhecia quem era Jesus e o que ele poderia fazer. E aí diz o texto então que os discípulos falam, e aí Jesus no 24 ele diz: Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nossa, gente, isso aí, além de não responder no primeiro momento, no segundo momento ele fala o quê? Olha, minha senhora, eu não vim para você, não vim para você, eu não vim para o seu povo, eu não vim para a sua nação, eu não sei porque que você está me pedindo esse favor, porque eu fui enviado para buscar de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse eu e você nesse momento, o que você faria? Você pegaria Everaldo, André e a Bia e falaria assim: vamos embora, que esse homem aí só deu paulada em nós até agora. Não responde. Em segundo momento os discípulos também falam para a gente ir embora, e agora num terceiro momento ele chega: eu não vim para te curar não, para curar sua filha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos de nós numa dessa teríamos feito o quê? Ido embora, seguido o nosso caminho. Só que, irmão, só quem é pai e mãe sabe, né, o que eu vou falar aqui agora. Ter uma filha endemoniada dentro de casa, ou ter uma filha doente, ou ter um filho e uma filha desempregado, ou ter um filho e uma filha envolvido nas drogas, ou ter um filho e uma filha afastado dos caminhos do Senhor, é a mesma coisa de que pegar talvez uma faca e apunhalar em você, a mesma dor, talvez até pior. E olha o que acontece na história. Essa mulher, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Percebe que a expressão que Mateus usa é que essa mulher fez o que, gente? Adorou ao Senhor. E está aqui um grande segredo para que a gente conquiste as coisas no Senhor. Quando eu falo conquistar, não estou falando de dinheiro, de ficar rico, milionário, não estou falando nada disso, mas alcançar a graça e a misericórdia, o favor dele para as nossas vidas. Quando a gente fala a palavra adoração, é a mesma coisa que eu estou falando palavras a Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Isso é diferente. Quando um filho, uma filha quer alguma coisa do pai, o que ele faz normalmente? Na minha época a gente usava o chaveco, né? Aquele 171 furado. Chega e fala: ô meu pai querido e amado, minha mãe linda, maravilhosa, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Para Jesus a gente tem que chegar diante dele, nos prostrarmos, saber quem ele é. Saber que nós devemos nos apresentar diante dele não como um filho, uma filha que quer algum presente, algum benefício do pai e da mãe, mas se prostrar diante dele, se humilhar diante dele e adorar ele, dizendo: Senhor, eu te adoro e eu estou contigo por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz na minha vida. Esse ensino é aquele que Jó deu quando a mulher dele chega para ele e fala: por que você não amaldiçoou o teu Deus e morre? E ele fala: mulher, você está falando besteira, porque quando Deus estava nos abençoando, a gente agradecia a ele, e agora que veio o mal nós vamos reclamar? Adorar a Deus, irmãos, é em todos os momentos da vida, é quando tudo está indo bem, mas quando tudo está indo mal também. Adorar a Deus está acima de ganhar coisas ou não, é de saber quem ele é e aquilo que ele fez por você um dia na cruz do Calvário. Essa mulher se prostra e ao mesmo tempo ela clama dizendo: Senhor, socorre-me. E aí no versículo de número 26 ainda ele diz: então ele respondendo disse:
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Percebe, irmãos, que parece que o nível da prova dessa mulher vai cada vez mais aumentando. Primeiro ela vem, pede, Jesus não responde. Segundo, os discípulos falam: olha, despede essa mulher. Segundo nível da luta. No terceiro, diz que ela pede ao Senhor: Senhor, me socorre. E ele fala que ele não foi enviado às ovelhas. Depois essa mulher adora, pede de novo socorro, e ele fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, 4 vezes essa mulher teve uma resposta negativa. 4. Na última, talvez, foi pior do que o silêncio, porque Jesus diz para ela: olha, não é bom eu pegar do pão do filho para dar para cachorrinho. Ele fez uma comparação pesada, dizendo: olha, eu não vou tirar o pão do filho para dar para um cachorro. E essa mulher, de maneira insistente, faz o quê? Sabe o que ela fala? Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, essa mulher tem uma fé, é a mesma coisa que aqueles lutadores de UFC, né? Tá apanhando, tá sangrando, aí você fala: agora é o fim. Ele levanta e ainda briga mais um pouquinho. Essa mulher já tinha tomado pancada de tudo quanto é lado, só que ela tinha um propósito, de que a filha dela fosse curada, fosse liberta daquele demônio, melhor dizendo. Você tem perseverado diante das lutas que você tem enfrentado na vida, clamando ao Senhor? Ou você no primeiro obstáculo, na primeira negativa, você já desiste? Tem muita gente que pede, às vezes 1 ou 2 vezes, Deus não responde e já desiste. Você quer saber, eu vou abandonar o cristianismo, vou abandonar a palavra, eu vou abandonar a comunhão da igreja. Por quê? Porque Deus não atendeu a minha oração. Mas, gente, quem que é Deus e quem nós somos? Tem pessoas que clamam 20 anos, 15 anos, 30 anos por algumas coisas. Essa mulher aqui não ficou tanto tempo, mas ela teve tantas negativas que ela poderia ter ido embora e falar: eu vou tentar uma outra solução. Mas não, ela insiste. Jesus fala: não vou pegar do pão dos filhos para dar para os cachorros. E essa mulher vem e fala assim: Senhor, tudo bem, não precisa pegar do pão, só das migalhas que caírem da mesa os cães já se alimentam. Sabe o que ela está dizendo? O pouco que o Senhor fizer por mim pode ser muito na minha vida. E Jesus, irmãos, Ele tem poder para isso. Lembra daquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia? Quando essa mulher toca na orla das vestes de Jesus, Jesus para e fala: aconteceu alguma coisa diferente aqui, alguém tocou em mim diferente. Porque ele fala que quando a mulher de fluxo de sangue toca nele, ele expressa que ele sentiu sair virtude dele para curar aquela mulher. Irmãos, Jesus tem poder de sobra. Jesus tem tanto poder, e Ele deu essa autoridade, esse poder para nós, que diz a palavra que algumas pessoas que sabiam onde Pedro ia passar no caminho, colocavam as macas dos enfermos, para que a sombra de Pedro passasse e curasse as pessoas enfermas. Que fé que é essa, irmãos? A sombra de Pedro. A sombra cura? Não. O poder que é no nome de Jesus pode curar. E a fé que você deposita na pessoa de Jesus pode levar à cura, pode trazer restauração e assim por diante. Nós temos que aprender de uma vez por todas a andarmos pela fé. E diz essa mulher, e eu já estou quase caminhando aqui para o final, eu não quero ficar enrolando aqui, enchendo linguiça. Diz assim, ela replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28 diz: então disse Jesus, finalmente, né, irmãos, até a gente já estava cansado dessa história. 4 negativas, Jesus vira para ela e fala: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Como queres? E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos,
Eu acredito que talvez, né, essa menina não estava nem aqui, provavelmente não está aqui, mas diz que a partir do momento que Jesus libera uma palavra dizendo: olha, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. O que a mulher queria, gente? Libertação na filha dela. E diz que naquele momento a filha dela foi liberta dos demônios. Que poder é esse? E eu gosto da expressão que Mateus usa, que ele fala: faça-se contigo como queres. Por que Jesus está falando para fazer do jeito que ela quer? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus provou ela em 4 níveis, e essa mulher perseverou insistentemente, acreditando que Jesus poderia fazer algo por ela. E você e eu? E eu que nasci num berço evangélico, já tenho 42 anos, por que às vezes a gente falta a fé em nós? Por que muitas vezes nós duvidamos? Por que muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer e tem poder para fazer na nossa vida? Essa mulher nem do povo de Israel, dos judeus era, uma mulher estrangeira, mas que ouviu falar que Jesus, o filho de Davi, tinha poder para curar. E num primeiro encontro que essa mulher tem, 4 níveis de provação que Jesus fez, essa mulher sai vitoriosa. E Jesus fala para uma mulher estrangeira: olha, faça-se do jeito que você quiser. Ou seja, você quer a cura da sua filha, você quer ela liberta, vai acontecer de acordo com aquilo que você quer. Aprenda isso essa noite. Nós temos agora, daqui 2 semanas, praticamente uma virada de ano. Seja diferente do que você foi em 2020. Seja diferente. Comece já 2021 dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai estar comigo durante esse ano. Eu sei que o Senhor se fará presente na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Mas e se os problemas vierem, pastor? Eu sei que Deus vai estar comigo nos problemas para eu enfrentar. A gente não sabe o que vai vir, mas a gente tem a certeza de que Jesus estará conosco. A gente não sabe das adversidades, mas eu sei que quando eu clamo o nome de Jesus, Ele tem poder para responder, Ele tem poder para nos salvar, Ele tem poder para acalmar a tempestade, Ele tem poder para tirar demônio, Ele tem poder para restaurar vidas, famílias, Ele tem poder para tudo. O que eu e você precisamos colocar na nossa mente, inculcar na nossa mente, é que a fé deve ser parte presente da nossa vida, todos os dias. Você levantou, você foi para o trabalho, voltou, é pela fé. Porque quantas pessoas saem e não voltam? Quantas pessoas saem para procurar emprego e não acham emprego? Nós temos aqui o irmão Elton, na semana passada, né? Ele teve um problema num serviço, saiu no dia, no final da tarde já estava empregado em outro serviço. Deus pode. Deus pode. Nós temos o sobrinho da Ju, que não dá para contar no testemunho inteiro, mas que tinha 99% de chance de dar errado, deu certo. Irmãos, olha esse ano de 2020, se não foi pela fé que nós chegamos aqui, foi por quê então? Vocês estão aqui, a maioria de nós lutando, trabalhando, algum com os perrengues de saúde, mas Deus vai dar graça para passar. Pessoas foram curadas no nosso meio durante esse ano. Por que não crer? Olha para a palavra e não tenha ela como um conto de fadas. Tenha a palavra como algo verdadeiro, de coisas que aconteceram e que acontecem e que acontecerão ainda no futuro. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus vai permanecer. Não sei o que nos espera, mas eu sei que Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Se uma mulher estrangeira recebeu um milagre, que teve a sua filha liberta de demônios, uma mulher estrangeira, nós também podemos assim, vivenciar milagres e maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque foi nos dado o direito de sermos chamados filhos. Você é filho, você é filha de Deus.
Não fica com aquela ideia, não, eu sou filho do rei, né? Não, nós somos filho do rei, mas com humildade. Nós acreditamos nele e nós sabemos que ele vai suprir aquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante aqui na terra. Eu não sei o seu problema, mas eu sei que você precisa ter fé. Mas a fé na pessoa certa, em Jesus. Não tenha fé em mim, no pastor Zé Roberto, em ninguém. Tenha fé em Jesus, porque Jesus não falha. Às vezes ele se cala, às vezes ele não dá ouvidos, mas ele não nos abandona. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Amém? Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor. Quero orar por você, quero orar pelos pedidos aqui. O Gerson agradece a Deus a bênção de um emprego concedido ao filho dele, Gabriel. A Ruth Alves pede oração pela vida da família e por ela. Deixa eu ver quem mais. A Lu Donadel diz que está feliz por estar conosco, mesmo online aí, nesse culto. Deixa eu ver quem mais. O Manuel pediu oração pela família, pelos amigos e pastores. Oração pelo Pedro, o senhor Pedro, que está na UTI lá em Rio Preto. A Denise pede oração, a dona Denise pede oração pela vida dela. O Dimas pede oração por cura, libertação. Dona Mercedes, Alexandre, Edivaldo, o Raul, Camila, o Jorge, pela vida dele. E a Silvana Galo, que está nos assistindo, ela quer agradecer pelas orações da igreja, e ela disse que as orações que nós temos feito têm fortalecido ela. Silvana, junto com o Nani, a família, estão passando por um momento muito delicado, e nós vamos orar todos os dias. Ora, acordou lá de manhã, no café da manhã, a hora que for deitar, fala: Senhor, sustenta a Silvana, porque ela é parte do nosso corpo, irmãos. Não é isso que a gente aprende? Ela é um braço nosso, você é a perna, você é a orelha, você é os olhos, e nós precisamos interceder e cobrir ela com as nossas orações. E você também que está aqui hoje com a gente presencialmente, coloque diante de Deus os seus problemas. O Vitor, né? Vamos orar por ele. Hoje é aniversário do seu Theo também, fez mais um ano de vida, 68 anos, hein, dona Cita? Pela família. Vamos orar? Eu só entendi, está grávida, é a sua irmã, né? Tá, nós vamos orar por ela. Tá bom, nós vamos orar pela Mirela, né? Vamos orar então, gente. Feche os seus olhos. Você que está aqui na igreja, em casa. Depois nós vamos cantar um louvor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostrou, através de uma mulher estrangeira, que nós devemos perseverar, que nós devemos insistir, que nós devemos, ó Deus, insistir em clamar ao Senhor. Nós devemos ter uma vida também de adoração, de prostração, de humilhação diante de Ti, sabendo que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, essa mulher nos ensinou sobre a fé também em Jesus, a fé na pessoa certa, a fé na pessoa que pode resolver os nossos problemas. E essa mulher foi alcançada pela graça de Deus. Essa mulher, com as migalhas, ela teve a sua filha liberta de demônios. E eu creio, Senhor, também pela fé, que as pessoas que colocaram aqui os seus pedidos de oração, os irmãos e irmãs que pediram aqui também da nossa igreja, ó Deus, que seja feito de acordo com a nossa fé, que seja feito também de acordo com a Tua vontade, Senhor, que seja feito aquilo que vai abençoar as nossas vidas e que vai trazer glória exclusivamente para o Senhor somente, ó Deus. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor é o único digno de ser honrado e adorado, Senhor. Ó Pai, nessa noite eu peço, traz à existência o que não existe, opera milagres, maravilhas, ó Deus, se for também pessoas que estão endemoniadas, que haja libertação agora em o nome de Jesus.
toda doença também, que seja desfeita agora em nome de Jesus, que haja um milagre, que haja cura, Senhor Deus, nos enfermos, as pessoas que estão lutando, ó Deus, pela saúde, ó Deus, dá graça em nome de Jesus, liberta aqueles que estão presos, encarcerados no pecado, que estão, ó Deus, vivendo uma vida, ó Deus, na imundícia, Senhor, traz de volta em nome de Jesus, Senhor, e ó Deus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor envie a tua provisão e a tua bênção em favor de cada um de nós essa noite, Pai, e que todos os pedidos sejam respondidos conforme a tua vontade e o teu querer. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos tentar cantar? Tá já aqui, Ana, por favor. Espera aí que nós vamos começar de novo. Agora vai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Que você possa romper em fé, amém? Rompe em fé. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar a situação que você está vivendo hoje, talvez de miséria, de fracasso. Deus pode fazer isso através da sua fé na pessoa certa, que é em Jesus. Nós podemos romper as barreiras e adquirirmos no Senhor as vitórias e as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós, amém? Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, por essa última canção que nós cantamos, que a cada dia nós possamos romper em fé, saber que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e se Cristo está conosco, quem será contra nós? Se Jesus está na frente, quem virá contra nós para nos abater? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
Senhor, que a tua igreja receba vitória essa noite, que saiamos daqui felizes, alegres, porque o Senhor é o nosso Deus e nada faltará a cada um de nós. Senhor, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito esteja conosco hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que você possa romper em fé, sabendo que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? Um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus.